Olá, boa noite, Antônio Lupetti aqui. E hoje nós temos uma aula extra, uma aula especial, no qual nós iremos falar sobre autoestima, um tema de muita importância, muita relevância, principalmente para quem quer buscar resultados, para quem quer sair de uma situação de paralisação, medo, dificuldade. É um tema muito interessante. E eu começo aqui essa aula trazendo um questionamento. Autoestima é uma questão de condição ou de decisão? Por que eu começo aqui com uma pergunta? Porque a maioria das pessoas, ou grande parte delas, acham que o fato de estar numa condição, elas nunca vão mudar. E esse é um problema, porque quando você decide viver na questão da condição, aquilo que você está, ou aquilo que como você está vivendo naquele meio, isso é uma opção sua. Agora, quando você decide sair daquela situação, se posicionar, ter uma atitude, você está se colocando a viver coisas novas. Como eu coloquei aí essa imagem do sol, de uma paisagem, um dia lindo, representando uma autoestima, né? Uma autoestima alta, ou uma condição ali de trevas, nuvens, né? Um tempo feio, representando a baixa autoestima. Então, eu posso escolher em estar alto ou baixo? Sim. Você pode escolher em viver a condição baixa ou viver a condição alta. Então, isso é uma decisão. É isso que a gente vai estudar um pouco aqui nessa aula de hoje, tá ok? Bom, a primeira coisa, a gente precisa entender o que é a autoestima. Não é alto de alto, né? É alto a estima nossa, né? A nossa estima pessoal, que ela pode ser alta ou baixa. Mas a autoestima, ela tem a ver com a imagem, como se eu pegasse aqui, eu tenho um espelho, tá? É como eu me vejo nesse espelho. Então, eu olho para o espelho, eu estou olhando para mim agora e estou pensando o seguinte: o que eu vejo é algo positivo ou negativo? Eu vejo as minhas qualidades ou os meus defeitos? Eu vejo a imperfeição ou eu vejo algo diferente? Então, é a imagem que você tem de si mesmo, se é uma imagem boa ou ruim. Então, essa é uma forma muito simples e básica de trazer um significado para a autoestima. Tá? Depois, se tiver alguma pergunta aí no final, eu abro para as perguntas, tá? E como é que ela forma? Ela é constituída a partir de experiências pessoais, coisas do passado, coisas do presente, relacionadas às emoções, às crenças, comportamentos, da autoimagem, daquilo que você vê ou daquilo que as pessoas falam de você, né? Falam de nós, né? Ah, as pessoas falam que eu sou chato, as pessoas falam que eu sou teimoso, as pessoas falam que eu não tenho condição de viver algo. E eu pego aquilo e estabeleço aquilo como um protocolo na minha vida. Aí eu caio numa situação de ser vítima, né? Ah, eu vou assumir tudo que os outros falam de mim. Então aí você fica a jururu, né? Você fica ali acuado por essa questão. Ou você pode falar assim, eu não me importo com o que as pessoas falam, o que as pessoas acham, porque eu olhei no espelho e eu sei que eu não sou assim. Tá? Então, esse posicionamento em relação àquilo que você acredita versus aquilo que os outros falam, ele é muito importante. Agora, as pessoas elas podem falar o seguinte: eu acredito em você, eu acredito no seu potencial, mas você não acreditar, não adianta nada. Mesmo que o mundo olhe para você e fale, olha, você é uma pessoa vencedora, e você fala assim, ah, não, eu não sou. Não resolve nada, entendeu? Porque você continua com aquela visão, com aquele pensamento, aquela crença, então você não vai sair do lugar, tá? Então a autoestima ela pode ser alta, o high, aí, né, no inglês, ou low, baixa. Né? Ela pode ser algo up ou down. Eu não consigo sair da situação, eu vivo deprimida ou deprimido, eu vivo como vítima. Por quê? Por essa questão aí deixa eu só mudar a imagem para cá, dessa questão de como eu me vejo em relação a mim mesmo ou em relação aos outros, tá? Então, isso é um ponto importante. Deixa eu colocar aqui para não atrapalhar. Então, qual a causa? Por que algumas pessoas elas ficam up, né?
elas conquistam resultados, elas enfrentam as batalhas, têm as vitórias, comemoram, enquanto outras ficam ali na deprê, nesse baixo astral, né? Então, nós vamos entender aqui alguns sintomas da baixa autoestima. Bom, eu vou trazer alguns aqui. O primeiro é a falta de confiança. O que acontece? Quando nós não confiamos, né, quando não existe essa confiança em nós, a gente fala assim, eu não vou conseguir, eu não sou bom, eu não tenho competência, não tenho habilidade, então eu não consigo fazer. Medo da rejeição, tá? Medo de alguém falar alguma coisa, medo de não dar certo, e aí você se sentir rejeitado. Então, é uma proteção que você tem aí de não se envolver por conta desse medo. Excesso de timidez, a timidez ela pode até ser uma questão natural, mas dependendo da intensidade dela, você acaba tendo autoestima baixa, entendeu? Pela questão do excesso da timidez. O perfeccionismo, eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer as coisas certas, mas nunca funciona, nunca dá certo, porque você tem esse peso aí de querer fazer o perfeito. Lembre que o feito é sempre melhor que o perfeito, tá? A sensação de incapacidade, imagina eu falar em público, imagina eu ser empresário, imagina eu ter um relacionamento melhor, eu ser um conquistador, uma conquistadora, não, eu não tenho essa capacidade. É a vítima, né? Ela sempre fala, não, nunca fui assim, eu não vou ser assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, é um pensamento terrível, né? A tendência à preguiça é a procrastinação. Amanhã eu faço. Sabe uma coisa? Hoje é 20 de dezembro, acabando o ano já, né? Vamos começar o ano que vem, né? O ano que vem eu faço. Aí quando chega janeiro, ela fala assim: as coisas antes do carnaval não andam nesse país, então vamos esperar o carnaval. E aí vai postergando, vai empurrando e nunca resolve. Outra coisa é o hábito de se comparar. Sempre compara com alguém. Então eu falo assim: não, fulano é melhor que eu, fulano tem mais resultados, fulano tem mais conquista, fulana é isso. Então você faz essa comparação, você acaba tendo essa autoestima baixa. E por último, a dificuldade de reconhecer suas conquistas, né? Você fala assim: não, isso que eu fiz, mas você fez um bom trabalho. Não, não fiz nada, né? Por conta do peso do perfeccionismo, da falta da confiança. Então, aqui algumas características que carregam essas pessoas de baixa autoestima, tá? Então, pessoas que carregam isso, elas têm autoestima baixa, e isso é ruim demais para a pessoa prosperar, para ela crescer, para ela desenvolver resultados aí, né? Eu vou compartilhar aqui alguns pilares da autoestima. Confesso para vocês aqui que tem literatura que fala 3 pilares da autoestima, outro 4, outros 5, 6, 7, 8. Tem muita coisa assim que para mim é opinião, tá? É muita encheção de linguiça, como dizem, é muita informação e a gente tem que ser simples. Então eu vou apresentar aqui aquilo que eu entendo que são fundamentais, essenciais, e se você fizer isso, você já vai ter um up aí nessa questão da autoestima, tá? Eu estou explicando isso porque de repente você quer estudar mais sobre o tema e você vai notar que existem literaturas que trazem aí 5 pilares, 6 pilares, 7, tudo bem. Eu vou apresentar aqui aquilo que eu acredito que é funcional, tá bom? Então, o primeiro pilar é a questão da autoaceitação. Então, você se aceitar, você olhar no espelho e falar assim: eu sou assim. Aceitar do jeito que você é, porque você sendo assim não é um problema. Não é um problema de repente, você ser inferior a outra pessoa ou ser melhor que outra pessoa. Todos nós temos habilidades, nós temos condições de mudar o nosso intelectual, nós temos condição de mudar o nosso físico. Por que nós não mudamos? Porque nós estamos engrenados a isso, porque isso não virou meta, não virou um objetivo. Então, você tem que aceitar isso, porque se você não aceitar, esse pilar ele não é levantado. Então, o telhado da autoestima ele não está sobre a sua vida. Então, perfeições, defeitos, qualidades, pontos fortes. Tem gente que não aceita uma qualidade.
Gente, é terrível isso. Outro dia eu estava falando com uma ex-aluna e estava fazendo alguns elogios, não para agradar, mas reforçando pontos de qualidade, melhor dizendo, eu não vou usar a palavra elogio, eu estava reforçando habilidades, porque ela só falava coisas ruins dela mesma. Não, não, eu sou feia, meu cabelo é horrível, eu não consigo fazer nada. Eu falei assim, desculpa, mas não vejo dessa forma. Eu não vejo assim. Eu vejo isso, isso, isso. E a pessoa que estava do meu lado falou a mesma coisa. Ela falou assim: não, mas eu também vejo a mesma coisa que ele. E olha que não é uma pessoa íntima, não é uma pessoa do meu meio social. Então, o que acontece? Quando esse pilar da autoaceitação ele não é presente, a pessoa ela sempre vai achar um defeito nela. Ela nunca vai enxergar a qualidade. E se ela não se conhece, ela não sabe o que ela tem de potencial, ela não consegue trabalhar nisso para desenvolver um resultado melhor para sua vida. É horrível. Então, esse pilar ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser levantado, né, de você aceitar. Se conheça, sabe quem você é, aceite os seus defeitos, aceite suas qualidades, trabalhe com os seus defeitos e traga as suas qualidades para trazer um resultado para a tua vida. Então, por exemplo, se eu sou habilidoso, eu que montei essa apresentação, e eu gosto, e eu acho que eu tenho habilidade visual, né? Então, o que que eu faço? Eu vou usar isso ao meu favor, eu vou usar isso para montar um treinamento, uma live, um curso, passar uma mensagem muito mais ilustrativa e visual do que simplesmente eu ficar falando uma hora. Eu gosto, né? Então, essa característica ela pode ser usada para melhorar os meus resultados. E aí eu tenho resultados, eu acompanho eles, eu fico mais feliz. A minha autoestima ela se torna alta, não baixa, tá? Segundo pilar aqui é o pilar da autoconfiança. É, só abre um parênteses. A nossa confiança maior sempre tem que estar no Senhor Deus. Sempre, né? A palavra de Deus fala, maldito o homem que confia no homem. Nós temos sempre que colocar confiança nele, porque ele é Pai, ele tem o melhor para nós e ele é perfeito, né? Tudo que ele faz é perfeito. Então, essa confiança principal tem que estar sempre nele. Mas Deus nos deu habilidades, Deus nos deu dons, e esses dons eles são para ser exercidos. Então, por exemplo, se Deus me dá um dom da música, eu tenho que devolver esse dom para Ele, glorificando Ele, ou usando isso de forma profissional. Agora, eu tenho que confiar que eu sou capaz de entregar um som numa qualidade, numa excelência. Então, esse ponto ele é muito importante de você ativar esse pilar de autoconfiança, acreditar em você. Se você analisa quem você é, pega o espelhinho aqui, dá uma olhada, e aí você fala: Ah, eu tenho qualidades, então eu acredito no meu potencial. Quando eu abri a minha empresa, eu imaginava as dificuldades que eu teria em alavancar resultados, a ter retorno. Mas eu não abri simplesmente para falar que eu tenho uma empresa, porque eu acreditei no meu potencial e sabia que eu ia passar por alguns desafios que eu tenho que desenvolver. Então, isso é normal com qualquer pessoa. Desde, por exemplo, recentemente, nós acompanhamos aí a questão do Messi, lá o jogador argentino, que teve algumas trajetórias com desafio, mas que foi honrado pelo trabalho que ele desenvolveu na Copa, e ele foi um dos grandes responsáveis, junto com toda a equipe, de levar o resultado ali para a Argentina ser tricampeão mundial. Então, ele tem um mérito, ele foi honrado, mas ele teve os momentos de dificuldades também, mesmo sendo um jogador habilidoso. Ali a gente vê presente a liderança dele, o trabalho em equipe. Então, todos nós temos condições de ser um Messi, né, na vida, de ser. Aí, eu não sei quem é a pessoa que você se espelha numa área profissional, numa área técnica, mas nós temos condição, sim. Agora, nós precisamos acreditar, porque se nós falamos assim, ah, eu não sou bom nisso, e você é, mas se você acredita que você não é, você tem razão. Se você acredita em algo ou não acredita em algo, de qualquer forma você tem razão, porque nós somos aquilo que nós acreditamos. Então isso tem que estar muito claro em nós, de acreditar que a gente é capaz e que é possível sim. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que acredita e trabalhar. Acreditar não é só ter a fé, né? Essa parte espiritual é colocar em ação.
é você trabalhar para aquilo. Por isso que quando as pessoas me procuram aqui para um curso, elas procuram para se capacitar. Com qual objetivo? Por que nós queremos nos conhecer mais, nos capacitar? Para melhorar nossa qualidade de vida, para nos relacionarmos melhor com as outras pessoas, para atingirmos resultados. Não faz sentido, que nem a comida. Você come porque é só gostoso? Não. Você precisa ter um valor nutricional. Você precisa ter energia. Você dorme só porque é preguiçoso ou preguiçosa? Não, você dorme para você recuperar a energia. Então, todo trabalho desenvolvido, aplicado, é para ter um resultado. Então, se você não confiar no seu potencial e não investir em você, esse pilar deixa de existir. Então, você vai ter o telhado aí caído, ou nem tem como pôr o telhado se não tiver os pilares, né? Terceiro pilar aqui é a competência social. O que é a competência social? Entendo que os dois primeiros pilares, eles têm a ver com você mesmo, tá? Os próximos dois pilares, nós vamos falar de pessoas. Eu estava fazendo uma análise comportamental hoje, uma devolutiva, e eu estava falando para a pessoa. Não existe ninguém no mundo hoje que consegue desenvolver algum trabalho em alguma área sem se relacionar com pessoas. Não tem como, gente. A não ser que você pegue aí uma nave, pega a nave lá, compra uma passagem, vai para Marte e vive sozinho lá. Não tem como, você não vai ver muito tempo, na verdade, né? Então, nós nos relacionamos em família, nós nos relacionamos com o vizinho, nós nos relacionamos no trabalho. Você vai precisar ir num, sei lá, você vai num restaurante, vai comprar uma marmitex, você tem que se comunicar com alguém. Você vai vender um produto, você tem que se comunicar com alguém, você vai comprar um produto, enfim, não tem como. Então, nós precisamos aprender a desenvolver essa questão da competência social, que é a capacidade de construir uma rede de relacionamento. A pessoa que tem uma baixa autoestima, ela não quer saber de ninguém, ela quer ficar no mundinho dela, ela não quer ter contato com pessoas, por medo, por reações, por uma série de coisas. Mas não é esse o caminho ideal. Eu vou até fazer uma questão aqui, abrindo parênteses, espiritual. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Tá? Quem compartilha da mesma fé, a fé cristã, com base no princípio bíblico, sabe que Deus é um Deus de relacionamento. Tá? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é o amor? Esse amor é relacionar com Deus. E ao próximo como a si mesmo. Então, se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai se relacionar com o próximo se você não desenvolve uma capacidade de construir relacionamentos? Então, é um ponto importante esse pilar da autoestima. Né? E o último é a socialização positiva. Eu escrevi errado aí, tá? É positiva. Perdão aí. O que é uma socialização positiva? Ela tem a ver com um relacionamento saudável. Tá? Então, é você estar conectado a uma rede de relacionamentos saudáveis. O que é um relacionamento saudável? É um relacionamento de respeito, é um relacionamento com base em sabedoria, é um relacionamento que você sabe lidar com os conflitos, mesmo porque nós somos diferentes. Tá? Cada pessoa hoje ela tem uma característica diferente. Então você tem que saber respeitar, você tem que ter empatia, você tem que desenvolver a resiliência, que é essa capacidade de lidar com conflitos e voltar à situação natural. A resiliência tem a ver quando o material ele é deformado e ele volta a um estado natural. Né? Como, por exemplo, esse copo aqui, se eu apertar ele com muita força, ele vai quebrar, porque ele é rígido. Tá? Agora, se eu pego um copo plástico e aperto ele, tem um certo nível de flexibilidade, é assim que nós temos que desenvolver nas nossas vidas. Então, essa resiliência tem a ver com isso. Deixa eu só desligar o meu celular aqui que está falando barulhinho, para não atrapalhar vocês. Tá? E o último, na verdade, esse é o último, né? Como eu disse, existem outros que trazem metodologias aí de 5, 6, 7, 8 pilares. Para mim, isso é suficiente. Seja sempre simples. Tá? Nós estamos falando aqui de dois pilares que trabalham com você e dois pilares que trabalham com o próximo, tá? Agora, uma dica muito legal aqui. Pega isso de uma forma bem séria, aplica na sua vida, de como melhorar a sua autoestima. Então, se você enxerga que alguma área
tua autoestima está baixa, eu vou trazer aqui algumas dicas, tá? Então, a autoestima te torna mais forte e resistente a situações adversas. Então, imagina essa pessoa aí andando, escalando essa montanha, né? Às vezes a nossa vida é assim. São os desafios por conta do medo, por conta do risco, por conta do que os outros vão falar, né? A gente acaba sendo paralisado, né? E vive aí, começa a alimentar a autoestima e ela de uma forma negativa. E aí você fica com a autoestima baixa, tá? Então eu vou representar aqui em forma de pirâmide. Eu bolei dessa forma aqui porque vocês vão entender que isso tem que ser sempre para o crescimento, nunca para baixo, tá? A primeira coisa aqui é a questão da base, que eu percebo e que eu quero compartilhar com você aqui, é sobre a culpa, tá? Às vezes nós sentimos culpado. Gente, eu errei. Eu acabei de errar aqui. Montei essa apresentação hoje, digitei errado ali, escrevi positivo errado. Não porque eu não sei escrever, mas porque na correria eu acabei errando. E aí eu vou carregar essa culpa, meu Deus, né? Primeira apresentação que eu faço para essa turma, eu já digitei errado, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou irresponsável, que eu não faço coisas direito, não sei o quê. Pelo contrário, eu não me preocupo, tá? Se eu sou uma pessoa que me preocupo muito com as minhas falhas, eu não vou progredir, eu não vou crescer. Então sempre eu vou falar assim, é culpa minha. Tem mais um erro aqui. É culpa minha. Eu sempre erro. Eu sempre faço as coisas erradas, você pensando de vítima, né? Todos nós erramos, tá? Não acho que as pessoas mais experientes, sábias e com bagagens de aprendizado na vida, elas nunca vão falhar, elas vão falhar. Essa é uma das grandes diferenças entre nós e o Senhor Jesus, que ele não tem falha porque ele é perfeito. Agora, tem gente que quer ser Jesus na perfeição, não tem como. Então, se você tem falhado ou falhou no passado, elimina essa culpa. Você fez o teu melhor, como eu fiz o meu melhor. Essa aula ela nem estava pronta para uma apresentação. Eu ia fazer essa aula sem apresentação. Eu falei, não, deixa eu fazer um negócio legal. Então, eu montei essa pirâmide para ficar bem visual. Dei um trabalho para fazer isso aí, né? Todo detalhinho. Peguei uma pirâmide de 5 colunas, tive que acrescentar mais 3. Tem um trabalhinho, mas teve uma falha ali, mas eu não vou carregar essa culpa. Então, minha autoestima continua alta, não está baixa por isso. O que você tem sentido culpada ou culpado aí na sua vida? Tá? Então, tem que eliminar isso daí, tá? Segunda coisa aqui, que é o sétimo, né? Estou indo de baixo para cima, não se compare com os outros, tá? Eu falei isso anteriormente, nós precisamos parar com isso. O Lupete, ele não é melhor que ninguém, tá? A fulana, a vizinha, sua tia, sua irmã, seu pai, sua mãe, todos nós temos pontos positivos e temos pontos a melhorar. Às vezes, sabe qual que é o problema, gente? A gente vê a pessoa nas redes sociais, ou a gente vê alguém recebendo um troféu, um reconhecimento, e nós aplaudimos, admiramos. A admiração é um negócio perigoso. E a gente acha que ali é a pessoa perfeita, e não é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por mais bem maquiada, bonita que esteja uma mulher, ela pode estar por fora muito bem, mas por dentro arrebentada. Talvez ela trocaria toda aquela maquiagem, aquela roupa bonita, por estar bem dentro, entendeu? E a gente quer se comparar com algo externo que a gente vê, ou com uma habilidade. A gente fala assim, a pessoa, ela é muito melhor que eu. E se ela é melhor que você, pode até ser verdade. Por que que ela é melhor? Será que é porque ela não estudou? Será porque ela não trabalhou? Será que é porque ela não dedicou? Eu acordei 4:30 da manhã hoje, gente, para estudar, para participar de uma mentoria. Eu faço isso toda semana, desde janeiro desse ano. Aí as pessoas falam assim: o Lupete é melhor que eu, o Lupete é bom nisso, aquilo. Eu trabalhei para isso, entendeu? Então, ao invés de você se comparar com outros, por que você não trabalha para ser melhor, não do que o outro, mas ser melhor que você ontem? Por que você não trabalha para ter um resultado diferente do que você entregou ontem? Ao invés de você ficar olhando para as outras pessoas, comparar e reclamar da vida. Então é muito melhor isso. Compare-se com você mesmo. Eu sou muito melhor do que o do Pet o ano passado. Muitas vezes melhor. E eu quero ser, em 2023, muito melhor do que eu fui esse ano.
Então, essa comparação que eu faço não é no sentido de deixar eu desmotivado ou motivado, é no sentido de eu melhorar coisas na minha vida, obter resultados por conta disso. Simplesmente assim, tá? Sexto aqui, seja compassivo com seus erros. Tem gente que se cobra demais, tem gente que se cobra demais. Aprenda isso, aprenda a errar. A criança, quando está no processo para andar, ela cai várias vezes. Cai, chora, levanta e vida que segue, entendeu? Às vezes a gente fala assim, eu errei 2, 3 vezes, aí você desiste, né? Esse dia eu estava dando uma mentoria, eu estava falando sobre isso. O cara da Honda, por exemplo, o fundador, ele perdeu lá 2, 3 vezes uma fábrica que ele tinha. Então ele persistiu. Foi culpa dele? Não foi culpa dele. Então ele não se sentiu culpado, ele não olhou os erros dele e seguiu. Agora, às vezes, porque falhou com alguém, por exemplo, falhou, vai lá, se desculpa e vida que segue, como eu fiz aqui, tá? Se eu tivesse usado esse exemplo, se eu tivesse feito de propósito aquilo, né? Seria até legal para trazer conteúdo, mas foi realmente por acaso ali. Então é isso que acontece. Mas alguém chegou atrasado aqui para a aula. Ah, então, eu não aceito isso mais. Eu chego atrasado em todas as aulas. Tá bom, pega essa energia. Então, trabalha em fazer algo melhor. Mas não coloca isso para alimentar o teu vitimismo. Tá? Não coloca isso para deixar você para baixo. Né? Pelo contrário. Usa essa energia para falar assim, ó, eu não vou mais atrasar, né? E eu sei que eu falho, eu posso falhar, mas eu vou dedicar para fazer algo melhor. Isso vai ajudar demais você. Quinto, atitude positiva. Tem gente que vê sempre desgraça em tudo, tudo, tudo. Hoje choveu. Meu Deus, choveu de novo. Nossa, quando vai parar de chover? Aí faz sol. Aí fala assim, nossa, está quente demais, está seco, não sei o quê. Então, essa atitude positiva é um posicionamento. A atitude é iniciativa, a atitude é posicionamento, a atitude é querer fazer. Agora, se você não colocar isso de forma positiva, você não vai conseguir lidar com a baixa autoestima. Você não vai conseguir lidar com os desafios. Esses dias, eu vou confessar uma coisa para vocês. O meu celular ele tem um problema de atualização. Tá? Então, ele gera uma atualização automática. E há um ano atrás eu atualizei e ele ficou com a tela preta. E aí deu um trabalho, porque eu não consegui acessar as coisas. Era um dia de treinamento, eu ia ter um treinamento no dia seguinte. E aí eu consegui reverter, procurei um técnico. E essa semana, sem querer, gente, foi incrível. Eu estava fazendo uma postagem, a hora que eu fui clicar no OK, abriu a tela e falou assim: deseja atualizar? Foi bem no mesmo time, nunca vi isso na minha vida. Foi justo na hora que eu fui dar o OK para enviar um story do Instagram, apareceu a tela, eu cliquei, sim, atualiza. E aquilo lá trouxe um gelo na minha barriga, eu falei assim, e agora? Eu vou ficar sem celular. E aí eu já trouxe para minha mente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu tive que lidar com aquela situação de nervoso, porque eu fiz uma postagem patrocinado no Instagram, tinha gente entrando em contato para saber do método de mulheres, e eu falei, como é que eu vou responder se ficar bloqueado, final de semana, a loja fechou, quem vai me ajudar? Então começa aquela luta mental. Então eu respirei e tratei aquilo de uma forma mais positiva. Então isso ajuda demais quando a gente está com um problema para resolver, tá? Quarto, busque o novo em tudo. Tá? O que é buscar o novo em tudo? Existe uma questão em que nós, quando ficamos naquele mundinho, é sempre aquela mesma historinha, aquela mesma novelinha, aquele mesmo roteiro, né? Então, aquilo fica algo monótono e a gente deixa de explorar coisas novas, a gente deixa de se expor mesmo, né? A desafios e aprender com aquilo. Então, eu aprendi, eu ensino, isso foi algo que eu coloquei, não é nenhuma metodologia de alguém, de você sempre buscar um novo, de você sempre fazer coisas novas. Por exemplo, você que é aluna do MME, você já está indo por essa parte da pirâmide, de buscar coisa nova, aprendendo aqui comigo. Vai acabar aqui a mentoria, você tem a oportunidade de buscar outras coisas.
de uma forma paga ou gratuita. Eu vou lançar mais projetos para 2023. Vou falar sobre networking, que é uma rede de relacionamento. Como você tem que ter a postura em relação às pessoas, né? Tem gente que fala gritando, tem gente que fala alto, né? Nós vai, nós fomos. Então, nós temos que aprender a ter uma linguagem mais moderada. Tudo isso eu estou estudando. O que eu estou fazendo? Estou buscando coisas novas, porque minha formação é administração de empresa. Estou indo para a área de desenvolvimento humano, mas não abandonei o outro. Então, eu estou entrando em terrenos novos. Vamos visitar outra cidade, vamos conhecer outras pessoas. Então, quando você fica nesse mundinho seu, dos seus problemas, e a vida é assim, nada dá certo, sempre a minha irmã reclama disso, meu tio daquilo, sempre o cachorro do vizinho está latindo na frente, então sai. Você não tem como ir lá e resolver o problema do teu vizinho, porque ele mora lá, a casa dele, e ele não vai matar o cachorro e nem desfazer por tua causa. Ele acostumou com o latido do cachorro. Então, o que você faz? Faz algo novo, sai, entendeu? Vai passear, vai conhecer outros ares, vai ver coisas novas, vai ler um livro. Em casa é muito barulho, um outro lugar para você ler. Entende que tem tanta coisa para a gente explorar, mas a gente quer viver sempre naquele mundinho nosso. Então, viva coisas novas, busque algo novo. Eu tenho certeza que você vai encontrar, como eu encontrei. Eu nunca imaginava que eu daria aula para quase 60 mulheres. Nunca imaginava. Nunca imaginava que eu seria um professor universitário por 14 anos. Em 2007, recebi uma proposta, falei, eu professor, eu ensinar? Bom, vamos ver, né? E fui, me dei bem. Eu descobri uma característica minha como um mestre. Eu tenho habilidade para ensinar. Isso é um dom. E como é que eu fui descobrir esse dom? Né? Estando exposto a uma situação. A pessoa que me convidou, ela nem sabia que eu tinha esse dom. Deus colocou esse dom dentro de mim. Agora, se eu não der a oportunidade de conhecer coisas novas, não vou crescer. Olha, eu nasci numa cidade que não moro hoje. Eu já morei em 8 cidades diferentes, né? Visitei vários locais e isso me capacitou, isso me desenvolveu em outras áreas. Então, isso gerou experiência. Então, esse elemento 4 é fundamental, né? Coisas novas. Tem gente que está há 60 anos na mesma casa, né? Só vivendo aquilo, nunca viu nada novo, nunca viu nada diferente, sempre o mesmo roteiro, é aquela rotina, né? Jornal Nacional, novela tal, não sei o que, sessão da tarde, tela quente de segunda-feira. Gente, eu tirei a Rede Globo da minha vida já faz mais de 10 anos e eu sou muito feliz por isso, porque aquilo ali é uma prisão, é uma escravidão mental. Eu não tenho nada contra eles, mas também nada a favor. Porque eu busco coisas novas. Eu olho a internet, eu vejo coisas que me interessam, eu vou lá e mergulho para aprender. Então, você tem um campo de crescimento hoje, intelectual, muito grande. Eu não vejo as pessoas buscando, não vejo. Mas eu ensino mesmo assim, ok? Terceiro, seja grato. Eu sei que às vezes é difícil, o cenário mostra tudo ao contrário, parece que vem alguém com placa assim e fale, reclame, né? Murmure, eu sei, mas a gratidão ela tem um poder espiritual, ela tem uma frequência, né, nessa terra muito forte, ela é atrativa. Quando a gente é grato, quando a gente reconhece, isso tem um poder atrativo muito forte. Isso muda, isso quebra barreiras, isso muda cenários nas nossas vidas, isso eleva a nossa autoestima. Eu estou muito feliz por dar essa aula aqui. Olha só, uma aula que poderia estar aqui com 5, 6 pessoas, nós estamos aqui com poucas, né? Nem metade do grupo. Mas eu estou muito grato, porque o que eu aprendi mais hoje, montando, preparando essa aula para vocês, assim, não tem dinheiro que pague, entendeu? E é uma aula que eu não sou remunerado, né? É uma aula bônus que eu estou fazendo para essa turma. Então, isso é gratidão. E eu tenho certeza que por essa gratidão, por essa atitude positiva minha, eu vou colher frutos disso. Tenho certeza. A minha vida tem sido uma colheita por conta dessas coisas. Quando de repente eu pego o celular e eu vejo lá um testemunho de alguém, e eu poderia ter reclamado de uma situação, de ter feito A ou B, mas aí eu vejo os frutos da gratidão. Então isso é maravilhoso. Então começa a agradecer, começa a olhar para as coisas boas
começa a olhar os desafios e tem uma atitude positiva em relação a como enfrentar, como resolver aquilo, isso vai mudar muito a tua autoestima. Segundo, micro resultados. Isso foi algo transformador na minha vida que aconteceu esse ano. O que acontece é que, assim, por exemplo, eu gostaria muito de ter minha casa, eu gostaria muito de ter o meu carro, fazer uma viagem internacional. São os meus sonhos, né? Eu gostaria de que a minha empresa crescesse mais, de ter um funcionário me ajudando. Tudo isso está no meu papel, está aqui no meu coração, na minha mente, no meu coração. Agora, eu conquistei tudo isso esse ano? Não, não. E para algumas pessoas, quando elas não veem o fruto do resultado, elas desanimam. Não foi meu caso, mas pessoas que têm uma tendência de ter a autoestima baixa, elas, quando elas não veem o resultado, por exemplo, você quer emagrecer. Você quer emagrecer quanto? 20 quilos. Aí você emagreceu 15. Aí você fala assim, ah, mas eu queria 20. Então não tá bom. Aí você já desanima. Aí sabe o que você faz? Você volta a comer. E aí, tinha que emagrecer 20, você come tanto que você engorda mais 10, aí você tem que perder 30. É um terrível esse negócio. Então, o que que você tem que fazer? Alimentar o teu cérebro com pequenos resultados. Você tem que olhar e falar o seguinte: qual foi o resultado dessa semana? Então, por exemplo, quais foram os meus resultados dessa semana? Da semana passada. Vamos falar essa semana, semana passada. Ó, semana passada eu fiz uma live sobre adultério. Eu faço uma live todas as quintas-feiras sobre sabedoria, com base em provérbios. Cada semana um tema e tinham 5 pessoas. Tinha dia que tinha uma pessoa, tinha dia que tinha 2 pessoas. Eu preparo o estudo, eu acordo 5:30 da manhã, preparo o cenário na sala, coloco a luz. Falando nisso, hoje eu esqueci de ligar a luz, ó. Esqueci de colocar a iluminação aqui. Tá vendo que é correria? Mas tudo bem. Pronto, agora sim. Tá meio escurinho. Então eu coloco essa luz em outro ambiente. Eu não faço aqui no meu quarto, eu faço na sala. Para 2, 3 pessoas. Então você fala assim, eu quero que tenha uns 100, eu quero que tenha 1.000 pessoas. Tem gente que faz live para 40 mil. Então, pode ser que eu chegue lá, mas eu não posso deixar de reconhecer os micro resultados. Então, semana passada, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, sim, eu esperar. Estava falando de um assunto, ela falou, ó, eu queria dizer que as tuas lives de quinta-feira eu estou assistindo, e tem sido transformadora para mim. E eu compartilhei com uma pessoa, falou o nome da pessoa, que eu nem sei quem é, não é nem no meu meio social, e ela assiste todas as quinta-feiras, ela está assistindo. E eu falei assim, glória a Deus, né? Ali é uma alma recebendo uma sementinha. Então, é um resultado. Às vezes a gente quer assim, eu quero que 100 pessoas sejam abençoadas. Gente, uma já é um resultado. Ah, eu fiz uma venda essa semana. Ah, eu queria vender R$ 1.000. Vendi R$ 30. Que bom, porque aquela pessoa ela saiu satisfeita do resultado. Ela pode gerar depois R$ 1.000. Se não gerar também, não importa. Então, a gente quer aqueles resultados impactantes, né? Aí eu tenho que ser isso, aquilo. Eu vi, por exemplo, a expressão do jogador da França quando recebeu o troféu. Gente, o cara, ele ganhou como melhor artilheiro da Copa. Um jovem de 23 anos, um cara bom no futebol. Ele tinha que pegar aquele troféu lá e levantar para o céu, agradecer a Deus, né? Agradecer a torcida, né? Mas porque ele não ganhou, porque a França não ganhou o título, ganhou em segundo lugar, não foi do jeito dele, ele não comemorou. Ele não é a cara de feia como ele fez. Então, é um grande resultado. Mas se a gente não valorizar os micros resultados, como a gente vai chegar nos grandes resultados? Então é bem complicado, né? Então esse é um ponto importante. E aqui o top dos top, lá na ponta da pirâmide, é viver hoje, viver o presente. Sabe, quando você fica muito pensando no amanhã, não sei se vou resolver esse problema, não sei isso, aquilo, o tempo passa. Né? Nós começamos essa aula aqui às 8 horas, já estou quase terminando. Passou uma hora, e o que que você fez? Daqui a pouco nós estamos falando aqui, ó, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 2023, passou mais um ano, voou o ano, e você não fez nada, só reclamou,
ficou desanimado, ficou triste. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, eu estou ativando a tua autoestima, trazendo aqui ideias para você ressignificar coisas que às vezes não funcionam para sua vida. Mas pensou em viver bem hoje? Curte sua família, curte seus amigos, curte seu momento. O que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ler. Eu gosto de assistir filme, né? Essa semana que passou, eu assisti Adão Negro. Nem sabia que tinha esse filme de super-herói. Assisti Carradaça. Foi um momento legal. Dei risada no filme, né? É uma ficção científica. Eu amo. Tem gente que não gosta. Tudo bem, eu gosto. Então, eu vivi aquele momento com a minha filha, né? A gente deu risada, a gente brincou. Ontem, eu joguei bola com a Valentina e com a Radassa, aqui na sala, fiquei no gol. Né? A gente fazia gol, jogava com a mão, mas era com o pé. Aí, a Valentina, minha pequenininha, ela falava assim, pai, você não tá certo. Aí, a gente começou a brincar, dar risada. Isso é viver o momento. É o momento que eu gosto. Não sei qual é o momento que você gosta, mas vive o presente. Né? Lupete, você não tem preocupação com algumas coisas? Eu tenho. Eu tenho compromissos financeiros que eu tenho que honrar a próxima semana, que eu não sei como eu vou honrar, por exemplo. Mas o que, que adianta eu ficar triste? O que, que adianta eu ficar batido? O que, que adianta eu ficar reclamando? Isso não alimenta a energia, isso não é combustível. Isso, na verdade, é um vampiro, é um sugador de sangue, de energia, de suor, de força. Você fica mais fraco. Então, o que você tem que fazer? Você tem que recarregar as baterias. Então, faz uma caminhada, tem um momento com Deus, coloque um louvor, coloque uma música que você gosta, tem um tempo aí para você. Senta, pega um caderno, ó, como eu faço aqui, ó, tem um caderno, eu vou notando as coisas. Tive uma ideia, eu vou notar, eu vou fazer isso aqui. Eu vou, sei lá, hoje eu fui visitar uma cliente, levei um presentinho para a cliente, ela ficou super feliz, né? É um presentinho simples, mas não era o material, era só a lembrança, entendeu? Ó, eu queria agradecer pela confiança, pelo trabalho, uma empresa que eu atendi no começo do ano, ficaram super felizes, aí eu já tomei um café lá na casa da pessoa, depois ela deu uma lembrancinha, sabe? Isso é viver o hoje, isso é viver o presente. Os problemas estão aí que eu tenho que resolver na semana que vem. Questão de conta para pagar, questão de novos projetos, estou lançando uma turma nova, mas eu não posso deixar de viver o hoje, não posso deixar de viver o presente, né? De curtir a minha família. Daqui a pouco minhas filhas estão grandes, elas já estão casando, e ele fala, não vivi isso. Então, daqui a pouco eu estou velho, né? E não vivi, não curti a vida. E nós só temos uma vida. Então, nós temos que concentrar em viver mais o presente. Eu sei que temos desafios, e os desafios vão ser resolvidos, né? E 70% das coisas que a gente fica preocupado, elas nunca acontecem, tá? Só para você saber. Bom? Então, aqui, ó, quero pegar essa pirâmide aqui e mostrar algo para você. Primeira coisa é, a gente precisa aprender. A gente precisa ter conhecimento. A gente precisa investir no espiritual, no físico, tem que ter uma boa alimentação e investir no capital intelectual, no conhecimento. Então, vocês estão aprendendo hoje. O que eu estou fazendo aqui, eu estou virando uma chave na cabeça de vocês. Vocês têm aí, ó, 8 motivos. Se vocês trabalharem em 3 já, a vida de vocês já vai mudar muita coisa. Muita coisa. Garanto para vocês. Não sou eu que mudo ninguém, eu só ensino, eu sou o mestre, eu sou o mentor. E eu falo, funciona, faça que funciona. Está funcionando com um punhado de gente. Por que, que não vai funcionar comigo e com você? Porque a gente não pratica, tá? E aí segundo nível, né? Melhor dizendo, a prática e a constância. Então você tem que fazer isso constantemente, tem que praticar. Não adianta aqui eu trazer uma aula, ensinar um punhado de coisa para vocês e vocês pegarem só anotar e ficar no caderno. Eu devo ter aqui uns 12 cadernos com tanto conteúdo. Não adianta ficar isso bonitinho ali, ser cadernos sábios, cadernos intelectuais com informações e isso não vir para a prática. Então isso tem que ser praticado. E o último aqui, opa, é o crescimento, tá? Então isso é um loop, tá? Isso é contínuo, ele vai crescendo, 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 e aí a gente entra sempre nesse ciclo, tá? Então aprendam, pratiquem, mantenham a constância e automaticamente vocês vão crescendo. Ah, não tem como não crescer assim. Agora, se você ficar na base da pirâmide ali, com a baixa autoestima, não vai dar em nada. Você vai ser sempre aquela pessoa que as pessoas vão ter dó de você,
ou elas vão ter dó, tadinha, né? Sempre tem problema, né? Não muda, né? Vamos orar por ela, né? Vamos lá ligar para ela para ver se resolve. Sempre os outros vão ficar com dó de você. Ou você vai ser aquela pessoa que os outros vão criticar mesmo, né? Antissocial, não quer mudar de vida, vamos falar. Aliás, todo mundo fala, né? Depende de qualquer coisa. Mas é melhor falar quando você está prosperando, melhor alguém falar assim, nossa, Lupete isso, Lupete aquilo, e eu estou prosperando, eu estou crescendo, estou desenvolvendo, do que alguém ficar criticando e falando, né, no momento que eu estou lá no vale, né, e nunca saio daquele vale. Tá? Então, isso é importante. Tenha governo sobre a sua vida. Tá aqui um peão de xadrez, eu amo xadrez, é o que eu gosto. Ele está olhando ali para o espelho, ele está vendo um rei. Tá? Então, tenha essa visão. Um rei governa e você governa sobre a sua vida. Não adianta você querer governar a sua casa, os seus filhos, o seu trabalho, seu ministério, sei lá, alguma área fora, se você não tem governo de você mesmo, tá? Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês sobre autoestima, ok?